Olá pessoal, aqui é o professor Kleber. Vamos a mais uma aula, sobre geometria espacial. Hoje vamos estar trabalhando de uma forma meio que diferenciada, que é o prisma, como na figura está aí. O cubo também é um prisma, e várias outras coisas como caixa de sapato, caixa de leite, Então, caixa, propriamente dizendo, guarda-roupa nosso, se a gente seccionar a parte lá do guarda-roupa, ele é um prisma. E aí esse prisma, o que é um prisma, Prisma nada mais é, senhores, do que uma figura plana, só que de modo tridimensional, Resumindo é isso, é como se você tivesse um exemplo aqui, que eu estou colocando, é como se você tivesse aqui esse quadrado, e você levantasse ele. Então agora ele vai ter quantas dimensões? Ele já não está mais no mesmo plano, então ele é espacial. Toda figura espacial é uma figura que não está no mesmo plano, percebe aqui? Então ele já não está aqui, ó. Quando eu coloco aqui no cubo, dá para perceber, ele já não está mais no mesmo plano. E esse prisma, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser um prisma reto, que é um prisma reto, que ele é perpendicular ao plano, que é perpendicular. Se você pegar esse segmento aqui e deixar, ele vai fazer um ângulo junto com o plano de 90 graus. Tá vendo a caneta? Faz um ângulo de 90 graus. Prisma oblíquo já muda, ó. É quando a gente dá uma pequena, fazendo aqui, ó, uma pequena inclinação. Percebe agora? Então agora você já não tem, deixa eu tirar aqui o cubo, Você está vendo aqui o prisma reto, você não vê a outra base atrás, mas quando eu dou uma pequena inclinação, você já percebe aqui, ó. Então esse prisma daqui é um prisma oblíquo, Aonde as suas arestas aqui, ó, não gera um ângulo de 90 graus junto com o plano. Tranquilo? Ainda falando um pouco mais sobre prisma, eu trouxe aqui essas figuras, Porque tem a dimensão realmente de um prisma. Você vê que tem a parte da frente aqui que a gente está vendo, a parte de trás. Tranquilo? Mas tem outras figuras também que eu vou estar apresentando aqui a vocês. Aí mais outro exemplo, que é justamente aí as colmeias. A gente também tem aqui exemplo de algumas pedras relacionadas. Então toda figura que ela é tridimensional, que ela tem comprimento, largura e altura, ela já é definido aí como prisma. Estou trazendo exemplos aqui, senhores, no livro, porque acho que fica mais fácil, tem umas definições um pouco melhor e a figura ela ajuda, a gente entender um pouco mais desse conteúdo. Alguns elementos aqui relacionados ao nosso prisma é de fundamental importância. Então, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho uma figura de 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um prisma, porque esse tem 5 lados, senhores, pentagonal, E aí eu tenho aqui as arestas, Que é justamente essas linhas aqui, onde eu estou destacando, Eu tenho as arestas. Aqui eu tenho as arestas da base, tanto da base inferior como da base superior. E aqui eu tenho as arestas laterais, referente ao meu prisma. Tranquilo? Aí eu tenho as faces, desse prisma, as faces da lateral, no caso, que é justamente essa parte aqui. Mas eu também tenho aqui em cima a face da base, E as arestas relacionadas, Aí foi dado as dimensões do prisma aqui, E como é que eu percebo isso, Trazendo de novo aqui para o nosso cubo. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a imagem. Então, dando continuidade aos elementos do prisma, você percebe que é o seguinte: eu tenho um plano aqui, Então tem um plano aqui onde está o meu papel embaixo, tem outro plano aqui em cima. Então é uma figura tridimensional, Nesse caso aqui agora já é um cubo, não é mais pentagonal, É um prisma retangular aí. Tranquilo? Aí eu tenho o que? Eu tenho aqui minhas arestas, não é isso? Aqui as pontas são os meus vértices,
né? E aqui eu tenho uma face em cima, tenho uma face também embaixo, né? A face em cima, vou colocar aqui o dedo para e a face embaixo, né? Mas eu também tenho as faces laterais, não é isso? Tranquilo? Então a gente tem que sempre visualizar ele, né? Eu gosto muito de fazer ele de forma plana e levantar as arestas, porque eu sei que algumas pessoas, assim como eu tinha no passado, tinham dificuldade em visualizar a figura de forma espacial. Então como é que eu faço? Eu faço a figura plana e coloco o dedo ou a caneta, ó, para que eu veja a projeção dele na parte superior. Tranquilo? Vamos dar continuidade. A gente tem algumas nomenclaturas, né? Já que a gente viu agora os elementos do prisma, né? Que era da base, altura, aresta lateral, não é isso? Aresta da base, enfim. A gente tem algumas nomenclaturas referente ao prisma, referente a essa base. Então, o prisma ele pode ser triangular, não é isso? Quando ele tem as bases dele, ó, a área da base é um triângulo aqui. A gente se assemelha muito a um telhado, lembra do telhado, decaimento do telhado. A gente também tem prisma quadrangular, né? Quadrado, pentagonal, hexagonal, aí por diante. A gente já viu dentro de poliedros as nomenclaturas dos polígonos, que varia de acordo com a quantidade de lado, né? Lembrando que o prisma é uma figura tridimensional. Por que tridimensional? Porque tem comprimento, largura e altura. Tudo bem? Vamos lá dando continuidade. Dando continuidade ainda ao assunto, a gente tem a medida da diagonal de um paralelepípedo, né? Retângulo. Então, lembrando que ele é uma figura tridimensional. Então, como é que a gente faz para calcular? Teorema de Pitágoras, né? Então, se você olhar aqui, ó, você tem esse triângulozinho aqui que está aqui, em verde, e o outro que está aqui em laranja. Então, quando eu calculo a área, né, ou a sua diagonal, olha o que que acontece. Então, calculando a área do Dzão aqui, né, relacionado aí, eu vou ter o quê? Que, por Pitágoras, Dzão é quadrado é igual a Dzinho, né, mais C ao quadrado. E aí o Dzinho, que é justamente aqui, quem você quer saber, vai ser quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, essa figura, que é a junção das duas, né, ficaria A mais B mais C ao quadrado, a raiz. Por que tira a raiz? Porque lembra que a gente está aplicando Pitágoras. Então, toda vez que você aplica Pitágoras, né, você quer o valor de D e não de D ao quadrado. Então, você vai aplicar a raiz de um lado e a raiz também do outro. Quando você trabalha com o cubo, o que é um cubo? Ó, voltando aqui, né? Um cubo é uma figura geométrica que tem todas as partes iguais, né? Como se você pegasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados e fosse juntando, né, ele aonde ele ia gerar justamente o nosso cubo. Então, por definição, o cubo ele tem todos os seus comprimentos iguais, não é isso? Porque esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, o comprimento, a largura e a altura têm as mesmas dimensões. Então, no caso aqui, chamou de A e A. Só que a gente aplica o que também? Pitágoras, vindo para essa situação aqui, né? A gente aplica Pitágoras. Então, o que é que Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então, aplicando Pitágoras dentro do cubo, vai ser A, ó, mostrar mais um pouquinho. Então, vai ser A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Aí, 1, 2, 3, vai ser 3A ao quadrado. Como o índice aqui é igual ao expoente, né? O índice, quem é o índice? A raiz é quadrada. Então, índice igual ao expoente. Quem sai? A base. A base é A. Aqui não, 3 elevado a 1. Então, ele não tem como sair da raiz. Então, vai ficar que a diagonal de um cubo é igual a A raiz de 3. E aí, a gente já tem um de nossos formulários. Tranquilo? Deixa eu arrumar aqui.
Pronto. Dando continuidade ainda, a gente tem a área total de um paralelepípedo retangular. Paralelepípedo retangular, aquelas pedrinhas que a gente bota no chão, né, que a gente vê muito. Aí ou então um tijolo. Um tijolo é um paralelepípedo, né, retangular. Então dentro do paralelepípedo retangular, nós temos aqui comprimento, né, largura e altura, que são os valores de C. E a área total do paralelepípedo retangular é 2 vezes justamente esses produtos. Por que a área total? Porque você vai ter a área daqui, então você vai ter A vezes C, né, que é a altura, depois B vezes C e A vezes B. Só que eu tenho a área daqui da frente, mas eu tenho a área de trás, não é isso? E eu tenho a área de cima, mas também tenho a área de baixo. Eu tenho essa área daqui, mas eu tenho a área de cá. Então a área total é dada por 2 vezes. A vezes B, A vezes C e A vezes B, né? Que é justamente as áreas aqui, o somatório dessas áreas daqui. Dessa daqui, da lateral e da superior e inferior. Tranquilo? Já no cubo, como a gente já tinha dito, lembre que o cubo ele tem 6, né? Ele tem 6 triângulos, então vai ser 6 vezes justamente a sua aresta aqui, né? Trazendo o cubo de novo. Então ele vai ser 6 vezes a aresta, né? Que é o lado do cubo, né? Ao quadrado. Então vai ter 6 vezes a área. Então você tem quantas áreas no cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Então vai ser 6 vezes A ao quadrado, né? Lembre que A é a área do cubo, qualquer que seja ele, certo? Já falando de volume de paralelepípedo, lembre que volume, para ter volume eu preciso que a figura seja tridimensional, ela tenha comprimento, largura e altura, né? Figura plana ela não tem volume, certo? Então volume nada mais é do que o produto das suas arestas. Então vai ser comprimento, largura vezes altura, certo? Quando você fala no cubo, como o cubo tem todas as dimensões iguais, logo o volume ele vai ser A vezes A vezes A. Tranquilo? Então é bem tranquilo, né, essa introdução inicial, para que a gente tenha noção de como fazer, de como calcular. Nas próximas aulas eu vou, não estou terminando ainda não, né? Eu vou trazer os exemplos, né, de cada um aí, para que a gente comece a visualizar como é que a gente realmente aplica essas fórmulas na prática. Falar um pouquinho sobre o princípio, né, de Cavalieri, né? Então a gente tem aqui 2 figuras, né, 2 prismas aí. Eu gostei dessa figura, por isso eu trouxe, porque é a sobreposição, né, uma em cima da outra aí de moedas. E aí ele diz o seguinte: qual a relação existente entre o volume da primeira pilha de moeda e o volume da segunda pilha? Aí, qual é o objetivo que ele traz aqui, né? O que é que ele diz? É claro que as pilhas têm mesmos volumes, né? Tem volumes iguais, pois o volume de cada pilha é a soma dos volumes das moedas que a compõem, né? Independente de ela ser uma figura, o que, senhores? Que a gente reta, né? Ou oblíqua, né? Reta porque reto é quando o ângulo com plano faz 90 graus. E oblíquo é quando a gente tem um ângulo diferente de 90 graus. Não é isso? Então, o que é que ele diz, né? Ele diz, a obra mais importante de Cavalieri, né, na geometria, as geometrias indivisíveis contínuas, né, que publicada em 1635, apresentou o princípio enunciado a seguir para a comparação de 2 volumes. Ele fala o quê? Ele diz assim, sejam 2 sólidos geométricos, P1 e P2, né, e um plano alfa qualquer, né, seja qualquer plano beta paralelo aí a alfa, que intercepte os sólidos, né, também interceptarão, né, outros determinados
nesse mesmo sólido. Isso aqui é secção de uma área, né, de P1 e P2 tem o mesmo volume. O que é que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, eu tenho essa figura aqui que a gente colocou aqui como sendo tridimensional, né, que eu trouxe aqui o exemplo. Deixa eu organizar aqui. Então a gente tem aqui nosso prisma, o cubo. Se eu faço isso daqui, ó, tá vendo? Eu já estou mudando o que aqui, senhores? A inclinação, né? Ele já não está mais com a mesma inclinação. Então aí eu pergunto, dentro do princípio de Cavalier, essa área aqui, né? Não é a mesma coisa que se eu colocar aqui as três áreas sobrepostas, né? Não está contida no mesmo plano, né? Interceptando. Então, independente da forma que eu coloque ela aqui, o que é que ele está dizendo? O volume dessa figura aqui reta vai ser o mesmo volume dessa figura aqui oblíqua. É isso que ele está dizendo. A grosso modo é isso, né? Então, o volume da figura reta é o mesmo volume da figura oblíqua, independente da situação, porque ela está contida lá numa secção de área, né, de um plano 1 e um plano 2. Então, eles vão se cortar na mesma projeção. Tranquilo? Isso aqui é muito utilizado quando a gente vê algumas mesas arquitetônicas, né, que o pessoal bota o prisma, né, alguns prismas triangulares, outros quadrados, que é justamente a base dessas mesas, certo? Então, para a gente finalizar aí, a área, né, da base de um prisma é a região do polígono que constitui a base do prisma, que a gente já trabalhou, né? A área lateral é a soma de todas as faces laterais desse prisma. E a área total é a área lateral mais duas vezes a área da base, que foi o que a gente já viu também dentro daquela definição, né? Que aí vai variar de acordo com a figura, certo? Espero que todos tenham gostado da aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.